Olá pessoal do canal Alimentando Corações, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal e peço já a você que não é inscrito que possa se inscrever no canal e possa no final desse bate-papo que teremos hoje também curtir esse episódio. E o nosso convidado hoje é um convidado muito especial, nosso amigo Jonas Isidoro, que é advogado, administrador, vice-presidente do PT do estado do Ceará e atualmente é secretário executivo da Secretaria de Turismo. Seja bem-vindo, meu amigo Jonas. Eu queria que você se apresentasse para as pessoas que irão nos assistir. Não, eu que fiquei muito honrado com o convite, viu, Aglailson? Eu já acompanho aqui o canal Alimentando Corações, parabenizar a iniciativa. É muito bacana a gente ocupar esses espaços e eu fico muito feliz de estar aqui. Como você disse, eu sou administrador, sou advogado, mas um advogado que nunca fez uma petição, porque a política não deixou, né? Então, eu tirei o OAB, mas não consegui advogar. Eu comecei a minha militância no Aracati, na juventude do PT do Aracati, sob a presidência do grande, né? Acho que considero o maior herói do Aracati, que é o Inocêncio Shoa, grande Inocêncio. Inocêncio foi presidente do PT e eu era da juventude, depois fui secretário-geral dele e depois fui o presidente depois dele. Com 22 anos eu fui presidente do PT, trabalhei lá como secretário executivo da Secretaria de Educação do Aracati e depois fiquei na articulação política. Passei 6 anos como chefe de gabinete do deputado federal Zé Ayrton e esse ano tive a grata surpresa de ser convidado pelo governador para um dos maiores desafios da minha vida, né? Porque minha militância ou era na política ou na educação. Inclusive eu tive a oportunidade de participar do governo de transição do presidente Lula na área da educação. Passei 1 mês e meio em Brasília trabalhando na transição na educação. E aí o governador Elmano me surpreende, me convidando para ir para o turismo. É óbvio que por ser de Aracati eu tenho muita ligação com o turismo, a gente vive ali o turismo por causa de Canoa Quebrada, né? E o Aracati como um todo, a região como um todo. Mas foi muito desafiador, está sendo muito desafiador, mas tive a oportunidade de encontrar pessoas fantásticas, por exemplo, a secretária, a Ivana, é uma grande professora. Ela é uma turismóloga apaixonada pelo turismo e ela tem sido uma grande professora mesmo e a gente tem conseguido partilhar boas experiências nessa nossa parceria. Muito bem. Um dos objetivos do nosso canal é sempre a gente debater as questões de gestão também. Então, esclarecer para o público, de maneira até didática, como é que nós, enquanto estamos em gestão pública, nosso papel e também como é que cada setor pode contribuir para o desenvolvimento do Estado. E o nosso Estado tem um potencial turístico enorme. Inclusive, agora no final desse ano, do 2023, início desse ano, o Ceará tem sido o estado que mais tem sido procurado. Fortaleza teve mais gente no Réveillon, por exemplo, do que Rio de Janeiro, pela primeira vez. Jeri sempre é muito procurada. Um dos destinos turísticos mais procurados. Como é que o turismo pode contribuir e vem contribuindo para o desenvolvimento do nosso estado, Jonas? Nós temos um potencial turístico imenso. Primeiro, pelo nosso litoral. Né? O nosso litoral é um dos mais belos do mundo. Você começa ali no litoral leste, lá na divisa com o Rio Grande do Norte, com Icapuí, aí Aracati, né, com Canoa Quebrada, Beberibe, com Morro Branco e as outras, Praia das Fontes, aí você pega Cascavel, Aquiraz, enfim, e ali eles criaram a Rota das Falésias. Aí você pega o litoral oeste, que vem com Caucaia, Cumbuco, que é essa maravilha. Aí você tem Flecheirinha, aí você tem Caraizinho de Amontada, Praia da Baleia antes, Lagoinha, é tanta coisa. Aí você pega Itarema, Caraú, Cruz com Preá e chega na maravilha que é Jericoacoara. Aí depois ainda tem Camusim, Barroquinha e já é a divisa lá com o Piauí. Então, olha que litoral. Eu tenho certeza que eu esqueci de falar alguém.
Mas não só esse litoral, a gente tem a riqueza que é do nosso Cariri. O Cariri com todo esse turismo cultural, com toda essa efervescência cultural que tem o Cariri, que é uma coisa fantástica. Aí você tem a Serra. Você tem ali Baturité, você tem Viçosa, você tem Guaraciaba do Norte, o Bajara, que nós temos um equipamento fantástico, que é o bondinho lá do governo do estado. Não, aí você tem o turismo religioso. Você tem ali Quixadá, Quixeramobim, Senador Pompeu, com o turismo da experiência da seca, do sertão, da história. Então, esse Ceará é fantástico e está pronto para o turismo. É óbvio que a gente precisa ainda cada vez mais ter mais infraestrutura, mas o Ceará já é muito pronto, a nossa infraestrutura já é muito bacana. Temos um aeroporto maravilhoso, que é o aeroporto de Fortaleza, e nós estamos voltando a índices de 2019, antes da pandemia. Temos um equipamento que aí a gente conseguiu, Aglailson, implementar, que é a questão do centro de eventos, que é gerenciado pela Secretaria de Turismo. Só para você ter ideia, no ano passado a gente recebeu mais de 537 mil pessoas no centro de eventos do Ceará. Não é qualquer equipamento. Ganhamos o prêmio de melhor centro de eventos do Norte e Nordeste. Então, é um equipamento que induz também o turismo e ajuda nessa composição de Fortaleza. Então, o nosso turismo do Ceará está pronto. E por que é tão importante o turismo? Que a gente fala que é uma indústria sem chaminés. É uma indústria que não polui. O turismo tem essa capacidade de gerar emprego, gerar renda, dar independência das pessoas. Você gera emprego formal e informal. Total, e de maneira muito rápida. Exatamente. É rápido demais. Então, é isso que a gente quer fazer cada vez mais com o turismo do nosso estado do Ceará. Nós temos alguns desafios também, como você falou. Eu acho que tem questão de ampliação mesmo da estrutura do nosso estado. Inclusive, agora, sexta-feira, foi assinado um investimento do governo federal no nosso estado. A secretaria tem esses desafios, compreende esses desafios, tem um mapa de desafios e está pronta já para agir em cima desses desafios, para que a gente possa cada vez mais avançar como referência do turismo no país? Com certeza. Ó. A gente, quando começou, o nosso governador Elmano, ele nos desafiou, porque o Ceará ele vem já num período muito grande agora, na perspectiva de trazer turistas do exterior. Uhum. Então a gente tem voo hoje para Miami, para Argentina, para Paris, para Portugal, voo direto, Fortaleza. Uhum. E é uma porta de entrada para turistas estrangeiros, porque esse turista estrangeiro, ele passa mais tempo, ele gasta mais dinheiro. Então, é um turismo que é muito importante para a gente aqui do Ceará. Mas, para além disso, o governador nos desafiou a interiorizar o turismo. Interiorizar é ligar as regiões, entender as potencialidades das regiões e ligar. Fazer com que aquele turista que veio aqui passar 5 dias na praia, ele passe uma semana e aproveite e vai conhecer a Serra, ou vá lá no Cariri, ou vá lá... Enfim, então que ele passe mais tempo, que ele gaste mais dinheiro, que ele tenha essa capacidade mais de ajudar. Vou citar um exemplo bem interessante aqui. O prefeito Edson Viriato, lá de Potengi, me visitou lá na Secretaria de Turismo e contou uma história bem interessante. Existe agora uma modalidade pós-pandemia, e essa modalidade está cada vez mais forte, que é o turismo de observação. Então, tem turistas, na maioria dos casos são turistas da Ásia e da Europa, mas nesse caso foi um turista alemão que veio tirar a foto de um pássaro que só tem lá em Potengi. Ele foi para Potengi, passou 38 dias para conseguir tirar essa foto. 38 dias. Aí lá no dia 20, 22, chamou o prefeito. Prefeito, pelo amor de Deus, arranja outra comida que eu não aguento mais comer baião de 2. Porque olha a importância desse turismo. Sim. O prefeito disse que foi feito lá um levantamento. Avalia que ele gastou entre 18 a 20 mil reais nesse período, um turista. Então é um turismo que cada vez mais a gente vai
investir, que é esse turismo de observação, de base comunitária, que envolve a comunidade, que esse turista ele quer viver uma experiência. E isso é muito bacana, Glailson, porque o turismo, esse turismo de base comunitária, de vivência, a comunidade tem que estar feliz. Porque o turista se sente feliz se a comunidade está feliz, se a comunidade está engajada, se a comunidade parte do processo. Pronto, é a próxima pergunta que eu quero te fazer. É muito importante que a gente possa... a indústria sem chaminés, como se fosse, ela não polui e nós podemos aumentar o PIB do nosso estado. Agora, como é que nosso povo, das comunidades tradicionais, das pessoas que residem dentro desse território, que são procurados por turistas, também elas não possam ser prejudicadas, ser remanejadas pelo investimento também do mercado imobiliário e principalmente investimentos externos, que é importante que venham, mas que não possa ter o convívio com as comunidades tradicionais. Como é que a gente pode trabalhar nisso, Jonas? Não, é isso que a gente fala. Quando a gente pensar o turismo, a gente tem que pensar que para a gente receber bem o nosso turista, Glailson, a nossa comunidade precisa estar bem. Exato. As pessoas precisam estar ganhando bem, precisam serem qualificadas, precisam estar felizes, precisam estar ocupadas, né? Então, não existe um turismo de qualidade se a comunidade não está feliz, se a comunidade não faz parte do processo. É óbvio que a gente precisa ter bons equipamentos, grandes equipamentos. Hoje se fala muito em hotel de charme, que esses hotéis que a diária são muito caras. É óbvio que você tem isso. Mas tem muito turista que não procura isso, que procura uma experiência mesmo, que quer ir lá numa comunidade indígena, que quer viver uma experiência comunitária, que quer ficar na casa de um pescador. E isso é quando você consegue regionalizar o turismo e envolver a comunidade nesse processo todo. Mas eu acabei esquecendo, na pergunta anterior, você falou da vinda do ministro aqui. Sim. E a gente teve a grata... Queria até partilhar contigo que no ano passado, em agosto, a gente recebeu o Marcelo Freixo, Sim. que é o presidente da Embratur. A Embratur é a empresa brasileira de desenvolvimento do turismo, que ela vende o Brasil para fora do Brasil e atrai turistas estrangeiros. Nós trouxemos o Marcelo Freixo e fizemos uma verdadeira maratona com ele aqui. Nós levamos ele para almoçar no Preá, lá em Cruz. Maravilha. Do Preá, ele desembarcou em São Benedito e nós fomos para Ubajara para ele conhecer o bondinho. Então ele saiu do sol, da beira da praia para a serra. Voltamos para Fortaleza para ele conhecer a Estação das Artes, lá da nossa Secretaria de Cultura. No dia seguinte, pela manhã, nós tivemos um evento com o Sebrae e o trade turístico aqui do Ceará. Depois ele foi comemorar o aniversário do centro de eventos. Depois teve uma reunião com alguns empresários, dentre eles o pessoal do Beach Park, que está agora expandindo e criando um parque das aves. Muito bacana o projeto. Depois ele foi recebido pelo governador. E ele não tinha dimensão de como esse turismo do Ceará tinha essa capacidade de ser tão diversa, tão variado. Exato. Você sair da praia, ir para a serra, vir para cá, então... Ele ficou encantado e tem sido um parceiro, sabe? O presidente Marcelo Freixo. E na semana passada, como você disse, nós recebemos aqui na sexta-feira o ministro do Turismo, o ministro Celso Sabino, deputado federal do Pará, que tem sido uma grande revelação do governo do nosso presidente Lula. Ele assumiu o ministério já ali no meio do ano, mas muito na perspectiva de aumentar o nível de investimento do turismo, de aumentar o orçamento do turismo e de levar mesmo o turismo para essa importância muito grande. Nesse curto espaço de tempo, ele conseguiu, com a bancada federal, trazer quase 28 milhões em investimentos aqui para as cidades do Ceará, aí, desde construção de pórtico, rodoviária, estrada, uma série de investimentos para melhorar a infraestrutura turística das nossas cidades e todas no interior. Então, foi recebido lá, anunciou junto com o nosso governador Elmano, depois foi para o Cariri, ele ficou encantado, porque nós estivemos em Nova Olinda, lá no projeto da Casa Grande, Nova Olinda, depois estivemos com o Expedito Celeiro,
De lá fomos para Santana do Cariri, conhecer o Museu de Paleontologia e depois o Santuário da Menina Benigna, que tá ficando lindo. É uma obra do governo do estado fantástica. A Menina Benigna, que é beata e deverá ser santa. Então nós vamos criar ali junto com o Juazeiro, né? Com a questão do Padre Cícero. Sim. Você ter a Menina Benigna em Santana, você vai criar um grande movimento desse turismo religioso ali na região. Depois tivemos a agenda no Crato e depois em Juazeiro com o ministro conhecendo o interior do nosso estado e sabendo que o turismo do Ceará não é só sol e praia. É também um turismo cultural, turismo religioso, turismo de negócio, turismo de experiência, de vivência. Lá no Cariri nós estamos agora na luta pelo Geoparque do Araripe para virar uma das maravilhas do mundo. Então, o Ceará, a gente tem dito muito lá na Secretaria de Turismo com a nossa equipe, nossa secretária Ivana. Ceará está mais do que pronto, tá voando e eu tenho certeza que com esse nosso trabalho a gente vai potencializar ainda mais isso. Voltando àquela questão que você levantou, que para mim é muito importante, que é da preservação natural e também populacional das comunidades do nosso território. E levando sempre em conta que o crescimento e o desenvolvimento do turismo, que gera emprego, desenvolvimento econômico, nós temos que deixar as pessoas felizes, como você colocou. E deixar as pessoas felizes é que elas permaneçam também nos seus espaços. No desgoverno Bolsonaro, houve uma tentativa de privatização do Parque Nacional Jericoacoara, que o governador Eumano teve um trabalho de engavetar esse processo e que conseguiu. E eu queria que você falasse para as pessoas que estão nos assistindo qual a importância de manter o Parque Nacional nas mãos do povo cearense. Não, isso foi, eu considero, acho que uma das grandes vitórias desse primeiro ano do governo Eumano. O desgoverno passado, que não é nem bom a gente citar o nome, mas assim, ele queria, pessoal, privatizar o Parque Nacional de Jericoacoara. Isso é um crime, é uma coisa assim sem precedentes. E eu acho que foi uma das primeiras ações do governador Eumano, teve lá com a ministra Marina Silva e conseguiu cancelar esse edital. E olha que coisa bacana, olha a marca do nosso governo, Aglailson. Num processo participativo, e eu tive a grata satisfação de participar. O Antônio Carlos eu e o Antônio Carlos, secretário Antônio Carlos, secretária Vilma, do Meio Ambiente. Nós fizemos um processo de escuta nas comunidades. Perfeito. Nós tivemos lá em Camusim, nós tivemos em Cruz e nós tivemos na Vila de Jeri e em Jijoca, na sede da cidade, discutindo com a população qual era o melhor modelo de gestão do parque. Então esse processo foi um processo muito rico, de muito debate. Óbvio que tem aí lá a gente encontra os mais diversos interesses, né? Mas eu acho que o resultado final foi muito bacana. É um modelo de gestão, tipo um mosaico, que tem áreas que podem ser privatizadas, né, da iniciativa privada, mas tem áreas, a grande maioria vai continuar sob o domínio público. E tá vindo novidade aí, a gente tá discutindo. Ótimo. Vou até anunciar aqui em primeira mão aqui pro seu canal. A gente tá discutindo com a secretária Onélia da Proteção Social, a gente criar ali na frente, logo na entrada da Vila de Jeri, uma loja da SEART, um centro de acolhimento para o turista, uma coisa bem bacana. Esse processo está bem avançado e a secretária Onélia tá muito empenhada nisso, óbvio, com todos nós. Então, assim, foi uma grande vitória, sabe, Aglailson? E uma vitória mesmo do povo do Ceará não perder, e principalmente do povo lá de Cruz, Jijoca e Camusim, que são os municípios que compõem lá o Parque Nacional de Jericoacoara. Ótimo. Então foi uma vitória do povo cearense, né? Muito grande, muito grande. Deixa eu te fazer uma pergunta. Diante desse cenário que a gente vive, que é a mudança climática, que é uma realidade, não é que ela vai acontecer, ela já iniciou, já está acontecendo. Você vê
regiões do país com secas que era imaginável isso há 10 anos atrás, como na região norte. E você vê inundações em territórios tidos como secos, desérticos, né? Como é que o turismo pode se preparar para essa mudança? Como é que o setor público, nas suas mais diversas áreas, e o turismo inserido dentro desse espaço, pode se preparar? Porque isso tem um impacto nas comunidades, tem um impacto diretamente nas cidades. E se isso é uma preocupação que cada setor tem que ter. Eu tenho, como eu disse, eu estou há um ano, né, assim, mais próximo do turismo. Eu tenho percebido que quando a gente chama a indústria do turismo, e quando eu falo trade, pessoal, são as pessoas que compõem ali o turismo, desde o dono da pousada, mais ao garçom, a cozinheira, ao pessoal que cuida da arrumação nos hotéis, quem tem empresa de transporte. Então, o trade é todo esse componente, as agências de viagem. Então, a indústria do turismo ela é muito criativa. Muito criativa. E é fantástico o que eles conseguem fazer e tirar soluções de onde a gente não imagina. Então, a gente está num processo, sim, de muito diálogo com o trade, com todo mundo, para que a gente consiga enfrentar essas mudanças, esses desafios. É óbvio que não é fácil, e partindo sempre desse pressuposto de que a gente tem que ter a questão do clima, a questão do meio ambiente como o nosso principal aliado, porque é dali onde a gente tira a nossa subsistência. O turismo no mar, então ele não pode degradar o mar. O turismo na cachoeira, no rio, ele não pode degradar o rio porque ele vive daquilo. Então, essa coexistência tem que ser muito respeitosa, de muito cuidado e criando essas possibilidades. Não sei se você conhece o nosso bondinho de Ubajara. Você já foi lá? Sim. Foi na gruta, né? Sim. Então, imagine que se não fosse ali aquele bondinho, se não fosse a estrutura lá do ICMBio, com o apoio do governo do estado, cuidando da gruta, aquela gruta não existiria mais. Exatamente. Então, é esse processo de muito cuidado, de muita atenção. O que está sendo feito com o Geoparque lá no Cariri, o que vem sendo feito, enfim, por todo o nosso Ceará, é essa coexistência de muito respeito da indústria do turismo para com o meio ambiente, entendendo que se a gente não preservar, vai acabar essa nossa riqueza, né? Uma outra preocupação nossa, e aí uma preocupação, eu acho que não é só no nosso estado. Claro que a gente aqui, nós vivemos aqui, deve ser uma preocupação nossa, mas isso é uma preocupação do país como um todo, que é a questão da segurança pública, né? Uma preocupação de como é que as pessoas que possam vir para cá possam ter um sentimento, uma sensação, e tem que estar protegidas. Não só a sensação, mas tem que estar protegidas. Como é que esse debate está sendo feito com a Secretaria de Segurança e a Secretaria de Turismo, para que o turista que for procurar vier para o nosso estado possa ter essa segurança? Eu acho assim, e foi muito importante essa sua pergunta, e na sexta-feira a gente conversando com o ministro do Turismo, e tocou nesse assunto da segurança, né? Ele apresentou um dado que uma empresa de seguros dos Estados Unidos, uma das maiores, ela elegeu o Brasil como o 15º destino mais seguro do mundo. Então você imagine que uma empresa de seguros ela não vai correr o risco de errar, porque senão ela vai quebrar. Então a gente tem que acabar com essa imagem de que o Brasil é inseguro. Óbvio que tem problemas que precisam ser resolvidos e que o Ceará é inseguro, a gente sabe. E assim, o nosso governo tem feito um esforço muito grande. As escolas de tempo integral, ocupar essa juventude ali na escola. E assim, o turismo ele tem 3 verbos muito importantes, que é desenvolver aquele produto turístico, depois qualificar. Por isso que a gente precisa
ter essa juventude estudando para a gente ter a capacidade de qualificar, escola de línguas, aprender as diversas Você coloca na da escola de tempo integral, e aí é louvável, tanto a SEDUC como o governo como todo o processo hoje de investimento na nossa juventude. Total. Porque a tempo integral, o governo paga o curso de língua, que é um dos melhores que tem no estado. Você está colocando aí, eu me lembrei desse dado, que é muito importante. Não, e assim, e esse problema da segurança, pessoal, o Estado, óbvio que o ente estatal, ele tem muita importância, mas a sociedade como um todo tem que abraçar. Claro. Isso é um problema de toda a sociedade. Uhum. Mas isso não afeta muito o nosso turismo. Ó, eu apresentei um dado aqui para vocês. O nosso centro de eventos, no ano passado, recebeu mais de 537 mil pessoas. Nós não tivemos um incidente. Um incidente nós não tivemos. Recebendo mais de 500 mil de pessoas num equipamento público do povo cearense. Não tivemos nenhum incidente. E boa parte, inclusive, pessoal, é o pessoal da nossa periferia que foi para lá. O pessoal do Expo Favela, claro. Que teve eventos que envolveram a nossa população da nossa periferia. Para desmistificar essa ideia de que nosso povo da periferia é um pessoal violento. Não é. De jeito nenhum. É um pessoal que quer independência, que quer trabalhar, que quer se qualificar, que quer ter o seu dinheirinho. Exato. Então, assim, eu acho que... Óbvio que ninguém está jogando aqui esse problema para debaixo do tapete. A gente precisa discutir segurança pública com muita responsabilidade e acho que o nosso governo está fazendo isso. E a segurança pública não é a segurança por si só. A segurança pública é a gente entender de que a gente precisa ocupar o nosso povo, gerar emprego e renda, ocupar a nossa juventude, dar condições dessa juventude, quando terminar a escola, ter o seu emprego. E é importante esse projeto do nosso ministro Camilo, lá no Ministério da Educação, que é a poupança para o jovem. Uhum. Eu, como fui da educação, eu sempre puxo também, mas não dá para você desvincular a segurança da educação, não dá. Turismo de educação. Como é que a gente vai receber, eu estava falando aqui em turista estrangeiro, se a gente não tem uma pessoa que fale francês, alemão, holandês, chinês, japonês? Você tem que ter bons cursos de línguas, claro. Você tem que ter bons cursos, bons treinamentos, e a gente está tentando fazer isso como dever de casa. Você coloca esse desafio, que é um desafio para o turismo cearense, é qualificar as pessoas para que possam atender bem através dos serviços. E quais são os principais parceiros que a Secretaria de Turismo tem buscado para qualificar não só pessoas que possam trabalhar diretamente, mas também o pequeno comerciante, né, a pessoa que tem seu pequeno negócio dentro da comunidade, o restaurante, né, o seu barzinho. Como é que está sendo, quem são os parceiros desse trabalho junto com a Secretaria, Jonas? Assim, o governo do estado, a gente tem muita sintonia, né, Glaius? O Sebrae é um dos parceiros. Assim, eu queria primeiro citar a questão do governo, porque a gente tem excelentes parceiros. Você tem a SEDUC, com a nossa secretária Eliane Estrela e toda a equipe dela, Secretaria do Trabalho com o Vlad, o Raimundinho lá no Cine, a Crisio no Centec. Você tem, enfim, como você disse, a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Meio Ambiente, a Vilma. Então, são muitos parceiros dentro do governo. É um trabalho transversal, na verdade. Um trabalho transversal, com a Adelita na juventude. Enfim, a gente... É um trabalho muito bacana. Então, essa parceria começa no governo do estado. Aí a gente tem o Sebrae. O Sebrae é um parceiro fantástico. O trabalho que o Sebrae faz no desenvolvimento do turismo é uma coisa extremamente louvável, assim, e principalmente nessa questão da regionalização, da criação das rotas. O Sebrae é um parceiro de primeira hora. O Sistema S, SESC, Senat, FEComércio, e aí é sempre um parceiro muito presente do turismo. Aí tem o BNB. O BNB tem uma linha de crédito chamada Prodeté Turismo, que é um empréstimo a custos baixíssimos. Aí o Ministério do Turismo, enfim. É uma rede, na verdade. É uma rede muito forte, de muitos parceiros, e o trade como um todo, que se ajuda muito, né?
Então, há muita unidade no trade, há muita vontade de desenvolver, de fortalecer. E só terminando que eu tinha falado dos 3 verbos, eu falei de desenvolver, qualificar e vem o último que é promover. A promoção é importantíssima, que as pessoas precisam conhecer. Precisam conhecer para poder ir. Às vezes a gente resolve uma viagem numa conversa. A gente está conversando aqui, olhando o celular. Rapaz, tem um lugar aqui legal. Vamos nesse lugar? Então a promoção ela é importantíssima. Agora, para se ter promoção, você tem que desenvolver aquele produto e qualificar. Você tem que ter esse atendimento, esse acolhimento, tudo com muita qualidade. Aqui em Fortaleza teve também uma parceria que está sendo feita do governo do estado, já foi assinado com a Universidade Federal do Ceará, que é junto com o Laboratório Labomar, o Laboratório Marinho da Universidade Federal, que é o aquário. Que houve aquele passo, que a prefeitura acabou não encaminhando, e o governo do estado trouxe para si, e isso vai também fortalecer o turismo. Não, e assim, as pessoas, o aquário ele vai existir só que em um outro modelo. Exatamente. É um outro modelo e vai ser um grande indutor do turismo em porque Fortaleza. É óbvio que lá vai ter pesquisa, vai, mas vai ter muita visitação. Claro. E quem teve no evento lá da apresentação, junto com a UFC, o pessoal do Labomar, o nosso governador, viu a grandiosidade desse projeto. Aquilo vai ficar lindíssimo, aquilo vai ter a capacidade de receber muita gente. Exatamente. E não só isso, pesquisar. Exatamente. A importância Você da casa pesquisa. O turismo e a pesquisa técnica e científica. A ciência com o desenvolvimento econômico através do turismo. Perfeito. Então foi uma tacada de mestre. Foi uma grande saída, a gente resolve uma situação que precisava ser resolvida e lá eu tenho certeza que vai ser um espaço de impulsionar muito o nosso turismo, a nossa ciência, a pesquisa, a juventude, enfim. Ótimo. Olha, pessoal, nós estamos caminhando aqui para o final, mas eu quero explorar o Jonas agora em uma outra questão, a questão política. Hoje faz exatamente 1 ano, nós estamos gravando aqui, vai ao ar inclusive hoje ainda essa gravação, 1 ano de uma tentativa de golpe no nosso país. Inclusive o presidente Lula pediu que os democratas brasileiros pudessem se manifestar hoje e a gente foram cenas lamentáveis de um bando de terroristas e fascistas que tentaram derrubar um governo legítimo eleito pelo povo brasileiro. E os desafios do PT. Nós temos também agora em 2024 eleições municipais, que vai ser um primeiro teste para o nosso presidente Lula. Não necessariamente que as eleições vão definir já um processo futuro, mas elas são importantes para fortalecer o nosso projeto. Como é que você, como membro do diretório da executiva estadual do partido, vice-presidente, como é que você está vendo esse cenário e a perspectiva do PT para as eleições desse ano e como é que a gente pode fazer esse enfrentamento com a extrema-direita brasileira? Pois é, assim, primeiro dizer que está fazendo 1 ano de um dos dias mais tristes da história do Brasil, né? Uma tentativa ridícula de golpe, patrocinada por um bando de irresponsável, fascista, gente que não tem compromisso nenhum com o nosso país e que depredaram prédio público. E olha, o PT vem participando de todas as eleições presidenciais desde a redemocratização. A gente já ganhou muita eleição, mas também perdemos e quando a gente perdeu, aceitou que perdeu. Ainda te digo mais, olha, deram um golpe contra uma presidente legitimamente reeleita, ela foi impeachmentada, hoje a justiça reconhece que não houve nenhum processo técnico contra ela, que foi injusta a cassação dela e nós não fizemos nenhuma depredação. Porque a gente tem compromisso com a democracia, com a institucionalidade brasileira, porque acima de tudo, o PT foi criado para ter compromisso com o povo trabalhador, o povo que sai todo dia ali para trabalhar, para ganhar o seu dinheiro. É esse o nosso compromisso, melhorar a vida das pessoas. E é isso que nos move, né, Glailson? É isso que a gente aprende no PT. Isso. Então, hoje é um dia que a gente precisa sempre resgatar esse dia 8 de janeiro, lembrar do que aconteceu e dizer
que foi um ato de resistência da nossa jovem democracia, Perfeito. que disse, olha, aqui ninguém vai fazer golpe, não. Nós não vamos aceitar isso. Se tem uma coisa que a gente quer, é democracia. Muito louvável é o papel do STF, né? Dos ministros do STF, que foram vanguarda nesse processo da defesa da democracia brasileira. E ontem eu estava vendo também, porque a Globo fez um documentário, muito importante também a sabedoria, o papel do presidente Lula, do ministro Flávio Dino, de saber construir essa relação no meio daquele caos. Exatamente. Então, acho que a nossa democracia vive para nossa grata satisfação. Mas sobre eleições de 2024, acho que é um grande desafio. É um grande desafio porque em 2022 o Lula venceu, mas há um movimento de extrema-direita que ainda tem muitas raízes. A Argentina, por exemplo, elegeu um presidente que está quebrando o país já. Então, se a gente não tiver cuidado, se a gente não tiver responsabilidade, esse movimento pode prosperar. E é um movimento que não tem compromisso nenhum com democracia. Exatamente. Que não tem compromisso nenhum com o povo. Perfeito. Só tem compromisso com eles. Então, essa eleição de 24 ela é importante para a gente, de certo modo, derrotar de novo esses fascistas, derrotar de novo esse povo que não tem compromisso com o nosso país. E acho que a gente tem visto que há muita procura de lideranças progressistas em vir para o PT. Acho que o PT vai crescer, vai ter muita influência nesse processo, junto com os nossos aliados, e acho que vai ser um ano de muitos desafios, mas também um ano de muitas vitórias, se Deus quiser. Eu quero agradecer, pessoal, ao meu amigo Jonas, secretário executivo de Turismo do Estado do Ceará, companheiro de PT, e quero pedir a você que nos assistiu, que vai nos assistir ainda, possa estar clicando e seguindo o nosso canal. Se inscreva lá, não paga nada. E também possa curtir esse episódio, foi muito legal aqui o nosso bate-papo com o nosso companheiro Jonas. Obrigado, Jonas, pela sua participação e deixo para você fazer as considerações finais. Primeiro, lhe agradecer mais uma vez, né? É uma satisfação muito grande, foi muito bacana, tanto que passou super rápido, a conversa fluiu aqui. Esse canal que tem esse nome tão importante, que é Alimentar Coração, como a gente hoje tem se preocupado Exato. um pouco menos com isso, né, Glailson? Assim, com essa questão mesmo do coração, dos sentimentos, de pensar solidariedade, pensar Exatamente. um pouco mais no outro. A gente pensa muito individual. Então, assim, parabenizar por esse canal. Vão lá, cliquem, sigam, que vem muita coisa boa por aí. Obrigado, tamo junto. Tamo junto. Pessoal, um grande abraço e até a próxima.